Sahana Vavatu Sahanu Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastuma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Om Tachamyora Vrinimahe Gatum Yagyaya Gatum Yagyapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyaha Urdvam Jigatu Besajam Shanno Astu Dvipade Samchatuspade. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madvirna Santuoshadhihi Madhunakta Mutoshasi Madhumat Partivagun Rajaha Madhudyorastu Nafpita Madhumano Vanaspatir Madhumagun Astu Suryaha Madvirgavo Bhavantunaha. Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om. Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Eles também purificam o ambiente. Possa o Ser Supremo nos proteger. Possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Paz, paz, paz. Rogamos e adoramos a Suprema Pessoa pelo bem-estar de todos. Possam todas as aflições e deficiências deixar-nos para sempre, de modo que possamos cantar louvores ao Senhor. Possam as ervas medicinais crescerem fortes, de modo que as doenças sejam efetivamente curadas. Possam os deuses derramar sua paz sobre nós. Possam os seres humanos serem felizes. Que todas as outras criaturas sejam felizes. Paz, paz, paz. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus dar-nos felicidade. Possa a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Paz, paz, paz. O Ser Infinito é o Absoluto. Este universo é o Absoluto. O Absoluto originou-se do Absoluto. Nascido do Absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse Absoluto. Paz, paz, paz. Boa tarde. Hoje o tópico da palestra, da conversa é o poder do nome divino, o poder do nome de Deus. Começando então, Sri Ramakrishna, ele sempre dizia que nós temos que desenvolver devoção. Ele falava que nessa época atual, o caminho da devoção é o caminho mais adequado, o caminho mais fácil. Porque os outros caminhos, como o Jnana Yoga, demandam muito de nós. Numa sociedade moderna como a nossa, é difícil de praticar. Mas o caminho da Bhakti Yoga, para aqueles que já estudaram o que é a Bhakti Yoga, a gente percebe que é um caminho mais natural. Significa você transmutar os seus sentimentos. Os sentimentos que às vezes estão misturados com apego, com várias outras coisas, você direcionar esses sentimentos para um canal que vai libertar você. Esse canal seria Deus. Direcionar os sentimentos para Deus. Esse é o caminho da devoção. Sri Ramakrishna dizia também que nós temos que tentar desenvolver amor por Deus. Isso não é apenas Sri Ramakrishna que falava. O próprio Jesus falou, né? Amai
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o ensinamento de Jesus. Surge um questionamento, né, quando a gente começa a analisar que todos os mestres falam para a gente amar a Deus. Nós temos que amar a Deus, sentir amor por Deus. Mas a gente começa a questionar, é claro. Como seres inteligentes, estamos ainda no começo de um caminho espiritual, começamos a questionar: como é que eu vou amar a Deus se eu nunca vi Deus, né? Se eu nem sei quem é Deus, nem onde Ele está, não tenho nenhuma ideia do que seja Deus. Para mim Ele é uma coisa abstrata. Será que Ele está fora do universo? Será que Ele está dentro do universo? Isso é um questionamento natural para iniciantes como nós, que estamos querendo buscar a vida espiritual. Então, a questão é: como amar a Deus se eu nunca vi Deus, né? E isso é um questionamento natural. Essa mesma pergunta fizeram para um discípulo de Sri Ramakrishna. É um discípulo chamado Latu Maharaj. O Latu Maharaj era extremamente simples. Ele nem passou pela escola, ele não tinha nenhum tipo de formação. Mas ele era profundamente espiritual. Ele tinha alcançado profundas realizações. Ele era um sábio. Mas ele nunca tinha passado pela escola. Então é interessante ver entre os discípulos de Sri Ramakrishna que tinha pessoas como Vivekananda, que eram grandes intelectuais. Ao mesmo tempo tinha Latu Maharaj, que nunca passou pela escola. Mas toda vez que Latu Maharaj falava, era um sábio falando. Saía conhecimento da boca dele. Então ele falou uma vez para um discípulo, para um devoto que perguntou para ele essa mesma coisa: como é que eu posso amar a Deus se eu não vi Deus, se eu não sei quem é Deus? E Latu Maharaj respondeu da seguinte maneira: não importa se você não conhece Deus ou não viu Deus, você conhece o seu nome, não conhece? Então apenas repita o seu nome e você vai progredir espiritualmente. O que existe num prédio do governo? Se você quer falar com um alto dignatário do governo, você não vai diretamente, você manda uma carta com o seu nome endereçado. Da mesma maneira, mande a sua carta para Deus e você receberá a sua graça. Repita o seu nome. Então, Latu Maharaj dizia que através da repetição do nome de Deus, nós podemos vir a saber o que é Deus, vir a conhecer um pouco da presença de Deus. Então, Latu Maharaj fala isso. Agora, Latu Maharaj, ele era um homem, uma pessoa de extrema fé e de extrema simplicidade. Ele era uma pessoa simples e uma pessoa que tinha muita fé. A nossa fé geralmente é cambaleante, né? A fé de pessoas comuns geralmente é cambaleante. Como Jesus falou, né? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia mover montanhas. A nossa fé é muito menor do que um grão de mostarda, né? Porque a gente não... Às vezes a nossa fé passa por fases. Em alguns momentos nós acreditamos mais, em outros momentos nós acreditamos menos. Isso é típico de pessoas que ainda não avançaram espiritualmente a ponto de sentir uma presença de Deus dentro de si mesmo e ter uma certa convicção. Quando vem essa convicção, aí a fé se torna mais fácil. Você realmente tem a convicção de que aquilo é real, que Deus existe. E você começa a buscar Deus com mais entusiasmo, porque você vê que não é uma fantasia de mentes fracas, né? Como dizem muitos, né? Fala que a religião é um ópio para as massas. Isso foi falado por cientistas, né? Mas aqueles que realmente praticaram a purificação da mente e passaram a sentir uma certa presença dentro de si mesmo, eles nunca falam isso. Eles falam que Deus realmente existe, mas existem estágios na sua busca para Deus. Não basta você descobrir que Deus existe dentro de você. Você tem que caminhar, né? Até você sentir realmente cada vez mais a presença dele. E esse caminho não tem fim. É um caminho que começa em um ponto, em uma fase da nossa evolução, que nós vamos... um ponto que nós realmente sentimos uma necessidade de buscar Deus. Mas isso não para, porque a realização de Deus também não tem limites. Tende ao infinito. Então, Latu Maharaj era uma pessoa de profunda realização espiritual. Mas o que Latu Maharaj falou, né, a respeito do poder do nome divino é algo que está nas Escrituras. As Escrituras afirmam isso também.
Isso é corroborado pelas Escrituras. As Escrituras falam que o nome divino é idêntico à deidade que ele significa. Né? Assim, o mantra, o mantra é idêntico à deidade. Então, nós temos que entender o que é o nome de Deus. Em sânscrito, Nama. Né? Nama é o nome. O que é o nome de Deus? Não significa apenas uma mera combinação de letras. Nós podemos pensar que um nome sagrado é apenas uma combinação de letras. Mas, na verdade, tem muito mais por trás disso. Não é apenas uma combinação de letras. São palavras que contêm poder. Tem um poder místico por trás dessas palavras. A mera repetição dessas palavras eleva a nossa mente, faz a gente entrar em sintonia com algo superior. Então, outros sábios falam que o nome de Deus é tanto a meta tanto os meios quanto a meta. E de todas as palavras, todos os nomes sagrados, quando eu falo nomes sagrados, não se limita apenas ao hinduísmo. Nome de todas as religiões. Qualquer nome sagrado que está relacionado a Deus é um nome que tem poder. Né? Por exemplo, Alá, são nomes que têm poder. Jesus, os nomes das encarnações divinas, né? Jesus, Buda, são nomes que têm poder. Então, especialmente nas escrituras hindus, a sílaba que é mais venerada, né, é Om. A sílaba Om, estou olhando exatamente para ela agora, assim, no final do salão. Então, a sílaba sagrada Om, nos Vedas, ela é identificada com Brahma, ou seja, ela é idêntica a Brahma. Então, o Om, de todos os nomes sagrados, o Om seria o supremo, de acordo com os Vedas, de acordo com o hinduísmo. Mas cada tema religioso, cada disciplina religiosa reconhece a eficácia da repetição do nome e recomenda isso para os seus praticantes, para aqueles que praticam a religião, a filosofia. Então, no hinduísmo, existe a filosofia da Advaita Vedanta, que é o não dualismo, né? Você buscar Deus não dual. Então, até mesmo nessa filosofia, eles elogiam a repetição de um nome sagrado, de um nome de Deus. Porque mesmo que você não acredite em um Deus pessoal, a repetição desse nome de Deus purifica a mente. A própria repetição dele purifica a mente. Então, mesmo que você não acredita que esse nome possa levar você a uma visão de uma deidade ou uma coisa similar, os sábios dizem que a mera repetição do nome sagrado purifica a sua mente e dá a você maior entendimento das coisas metafísicas. Então, por isso que até mesmo a Advaita Vedanta, ela recomenda a repetição dos mantras sagrados, principalmente o Om. Mas nas religiões teístas, que são as que realmente acreditam em um Deus com forma, eles dão muita ênfase à repetição do nome sagrado. Uma delas, a que dá mais ênfase na Índia, sem dúvida, são os Vaishnavas. Todo aquele que vai na Índia percebe a influência dos Vaishnavas em tudo lá, na cultura, na arte, tudo os Vaishnavas impregnaram. Mas principalmente no estado de Bengala, que é onde fica Calcutá, né? Ali tem uma cultura muito forte, né, da repetição do nome sagrado, né, que o nome sagrado é o próprio Deus. Vem dos Vaishnavas. Isso é tão forte lá que a repetição do nome em si é uma sadhana independente, é uma prática espiritual independente. Ela em si leva você a Deus. Então, Sri Chaitanya, todos já ouviram falar de Sri Chaitanya, né, que é uma encarnação divina, que não é muito longínquo de nós, é século XVII. Então, ela está mais ou menos próximo de nós. E Sri Chaitanya, ele pregava muito a repetição do nome de Deus. Ele dizia que isso é o suprassumo das práticas espirituais. Tem uma escritura bem conhecida dos Vaishnavas chamada Shikshashtaka, que fala sobre a glória do nome divino. Então, um dos versos dessa escritura, uma estrofe dessa escritura, é assim: o nome de Deus, o nome divino, limpa o espelho do coração. Ela extingue o grande fogo na floresta da existência mundana.
Ela é como se fosse raios de luz no lótus branco da beatitude final. É bem poético, né? É a vida e a alma da esposa, da sua esposa, Vidya. Então, fala aqui que a repetição do nome tem uma esposa chamada Vidya. Vidya é o conhecimento supremo. Então, a repetição do nome é a vida e a alma da sua esposa, da sua noiva, né? Vidya. É o oceano de bem-aventurança. A cada estágio, imparte o néctar mais doce. É como um banho refrescante para todas as almas. Glória suprema ao cantar do nome de Deus, do nome do Senhor. Então, Sri Chaitanya pregava muito essa questão do cantar os nomes de Deus, né? De acordo com Sri Chaitanya, Sri Chaitanya sempre falava que os nomes de Deus, não importa quais sejam eles, têm poder infundido neles, como eu já falei no início. Então, todos eles têm poder, os nomes de Deus têm poder. E ele falava que não existe limitação com relação a você, nenhum tipo de restrição com relação ao tempo em que você vai repetir o nome de Deus. Você pode repetir o nome de Deus em qualquer momento da sua vida. Na hora que você acorda, na hora que você dorme, durante o dia. Não existe restrição de tempo para você se lembrar dos nomes sagrados. Agora, com relação às qualificações, né? O que Chaitanya fala, né? Isso, inclusive, é um ensinamento conhecido de Sri Chaitanya. Ele fala aqui: o nome do Senhor deve sempre ser cantado por aquele que é mais humilde do que uma folha de grama, que é mais paciente do que uma árvore, e que, sendo desprovido de orgulho, presta honra a todos. Esse é elegível para cantar o nome do Senhor. Então ele fala, essas são qualificações para você cantar o nome de Deus. Não significa que você precisa ter todas elas para você cantar o nome de Deus. Mas Chaitanya fala que se você tiver essas qualificações, esse cantar do nome de Deus vai ser mais eficaz. Vai ser uma coisa altamente eficaz. Então nós temos que praticar o que ele falou aqui, sermos humildes, sermos pacientes e sermos desprovidos de orgulho. Né? Humildes e desprovidos de orgulho e prestar honra a todos os seres. E Sri Chaitanya fala, a devoção estática vem pela repetição do nome do Senhor. Os olhos derramam lágrimas de alegria. As palavras não conseguem sair da garganta. E os cabelos do corpo ficam eretas, com pura felicidade. Então essa é a descrição dos sinais de uma pessoa que começou a entrar num estado de êxtase, né, chamado em sânscrito de bhava. Então as escrituras falam que um devoto, quando ele vai progredindo na prática da devoção, ele começa a apresentar certos sinais. São sinais da devoção extrema. Foi o que Chaitanya falou. As lágrimas fluem, os pelos do corpo se eriçam. É uma coisa muito forte, né, para quem está tendo a experiência da verdadeira devoção. Outros filósofos que são Vaishnavas também escreveram livros sobre a devoção, sobre o nome sagrado. Né? Tem um livro que é posterior a Sri Chaitanya, que foi escrito por um santo Vaishnava também, que é Sri Jagadananda Pandit. Ele escreveu Prema Vivarta, que é um livro que é sobre a glória do nome divino. Então, ele fala nesse livro que existem 4 diferentes maneiras de você repetir o nome de Deus. É bom a gente saber dessas coisas, né? Como a gente repete o nome de Deus. A primeira delas é você proferir o nome de Deus, você falar o nome de Deus. Pode ser em silêncio, ou pode ser em voz alta, ou pode ser murmurando. Falar o nome de Deus, isso é uma prática. A segunda é repetir. Então, não apenas você fala o nome de Deus, mas você repete. Você repete o nome de Deus continuamente. Na nossa sociedade, é claro que a gente não vai falar em voz alta, né? Senão a gente pode ser taxado de maluco até, né? Você falando alguma coisa, repetindo uma coisa em voz alta, ninguém sabe o que é. Então, para nós, é interessante a gente falar isso em silêncio. De preferência, estando em solidão, mas quando você não está em solidão,
você pode repetir o nome de Deus mentalmente. Suponha que você está no escritório, trabalhando, você repetindo o nome de Deus mentalmente. Isso é uma grande prática. Ninguém precisa saber que você está repetindo. Então, isso é a segunda maneira de você falar o nome de Deus. Você profere o nome de Deus, repete o nome de Deus. A terceira é cantar, entoar o nome de Deus, como se fosse um hino. Você entoa o nome de Deus. A quarta é cantar o nome de Deus, chamado bhajan ou kirtan. Então tem kirtan, tem sankirtan. Então são diferentes nomes para você cantar o nome de Deus. Realmente cantar o nome de Deus, às vezes com palmas, às vezes com danças. E se nós virmos na vida de Sri Chaitanya, o que ele mais fazia era o Sankirtan. Sankirtan é quando ele, com muitos devotos, às vezes milhares de devotos, Sri Chaitanya andava, onde ele andava, ele atraía multidões. E as pessoas não sabiam por que eles iam atrás dele. Mas ele tinha um magnetismo que ele atraía multidões. E ele cantava o nome de Deus. E não só cantava, mas ele dançava. Então era uma dança divina. Que também batia palmas, Então isso é chamado Sankirtan. De acordo com essa escritura, o Prema Vivarta, ele fala que entre todas essas maneiras de você repetir o nome de Deus, a mais elevada é o Sankirtan. É você cantar o nome de Deus, porque você envolve vários órgãos sensoriais. Vários órgãos sensoriais estão envolvidos nessa prática. Então isso é de acordo com essa escritura. Sri Ramakrishna falava que nós temos que cantar o nome de Deus batendo palmas, porque os pássaros dos nossos pecados vão voar. Essa é uma frase que ele sempre falava. Quando você canta o nome de Deus, bata palmas, porque os pássaros dos seus pecados vão voar todos. Então é uma prática muito boa. Cantar o nome de Deus, batendo palmas, lembrar-se de Deus com alegria. Um outro devoto, um outro santo, ele escreveu chamado Rupa Goswami, que foi um santo Vaishnava também. Ele escreveu uma escritura chamada Bhakti Rasamrita Sindhu. Ele descreve nessa escritura 64 formas de devoção. 64 maneiras em que você pode desenvolver a devoção. Isso está nessa escritura. Mas existem 5 formas de devoção que estão nessa escritura, que também estão em outra escritura muito famosa, que é o Chaitanya Charanamrita, que fala sobre a vida de Sri Chaitanya. Essas 5 principais práticas de devoção. Eu vou descrever quais são essas 5 principais práticas de devoção. Ou seja, entre essas 64 práticas, essas 5 são as melhores, são as principais. A primeira delas é associação com os devotos do Senhor. Então essa é a primeira prática importante, associação com os devotos do Senhor. Sri Ramakrishna sempre aconselhava isso. Nós temos que nos associar com pessoas que têm essa mentalidade de Deus, que pensam em Deus, que praticam a vida espiritual. Porque se você fizer isso, essa própria associação vai dar para você devoção. Existe um grande poder de associação na vida espiritual. Se você se associa com sábios, com santos, meio que você recebe aquilo deles também. Você ganha algo, você estando em associação com pessoas santas. É por isso que na Índia, muitas pessoas às vezes andam milhares de quilômetros para buscar a companhia de um santo que mora talvez no meio dos Himalaias, ou mora numa cabana no meio do deserto. As pessoas vão atrás dessas pessoas, porque eles sabem que a própria companhia delas vai dar algo para nós espiritualmente. Nós vamos sair ganhando espiritualmente. Existe uma coisa chamada esqueci o nome, mas são as vibrações, tanmatras. Uma coisa chamada tanmatras. Que todos nós temos tanmatras. A nossa própria vibração pessoal, ou chamado de aura, vamos dizer assim, mas em sânscrito são chamados de tanmatras. São coisas que sempre emanam da nossa personalidade mesmo. Então as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão sentir os nossos tanmatras, sejam bons ou ruins. Então o próprio fato de você estar na companhia boa ou ruim, você vai ficar influenciado pelos tanmatras daquela companhia ou daquele lugar também.
E se você se associa com santos, você vai receber tanmatras muito fortes, espirituais. Então, por isso, eles nos aconselham a nos associar com santos. Quando Sri Ramakrishna tinha falecido, perguntaram para M, né, que é um discípulo de Ramakrishna que escreveu o Evangelho. Perguntaram qual é a principal prática espiritual para desenvolver amor por Deus. E ele pensou um pouco e ele falou, associação com os santos. Ele falou que para ele, essa era a principal prática. Claro que tem várias outras, mas para ele essa era a melhor. Associar-se com os devotos do Senhor. A outra prática dessas 5 que eu vou mencionar, né, é cantar o nome divino. Então essa é a segunda prática. Então a associação sagrada, a segunda é cantar o nome divino. A terceira, ouvir as escrituras. A quarta, ficar em um lugar sagrado. E a quinta, servir aos devotos e às outras pessoas com devoção. Então isso está no Chaitanya Charanamrita, que é essas 5 principais práticas. Eu vou repetir. Associação com os devotos do Senhor, cantar o nome divino, ouvir as escrituras, ficar em lugares sagrados e servir aos devotos e às pessoas com devoção. Então essa é a prática dessa escritura. Existe nessa mesma escritura, depois tem versos que diminuem essas 5 práticas para apenas 3. Que é ser gentil com todos os seres, ter gosto pelo nome divino e serviço aos devotos. E depois, nessa mesma escritura, ele fala que qual é a melhor prática de devoção de todas, que é o supra-sumo. Ele fala que é a repetição do nome divino. Então, a repetição do nome divino, de acordo com Chaitanya Charanamrita, não consigo repetir direito, Chaitanya Charanamrita, de acordo com essa escritura, a mais elevada prática é a repetição do nome divino. Por isso que Chaitanya popularizou essa prática tanto. Ele era muito a favor e ele pregava isso abertamente, a repetição do nome de Deus. E ele saía pregando isso, cantar o nome de Deus. Chaitanya andava com Nityananda, Chaitanya e Nityananda. Então, Nityananda é um companheiro inseparável de Sri Chaitanya. E os dois pregavam o nome de Hari, né? Eles cantavam o nome de Hari. Tem um outro grande devoto que andava com eles, que é o Haridas. Então tem até histórias de que Haridas convertia pessoas que pessoas que eram imorais na sociedade. O Haridas convertia essas pessoas, convencendo essas pessoas a repetir o nome de Hari, a cantar o nome de Hari. Então elas cantavam o nome de Hari e naquela inebriação elas deixavam a vida imoral e seguiam Sri Chaitanya. Então tem várias histórias de Haridas a respeito disso. A história da vida de Sri Chaitanya é muito interessante, é muito bonita. Né? Aqueles que tiverem oportunidade de ler um pouco sobre a vida de Sri Chaitanya, eleva a alma. A escritura mais autoridade dos Vaishnavas é o Bhagavata. O Bhagavata também é uma escritura que os hindus têm muita consideração. Um dos versos do Bhagavata, ele fala que a repetição do nome divino é o dever mais elevado do ser humano neste mundo. Isso é um verso do Bhagavata, uma escritura sagrada. Então, a repetição do nome sagrado é o dever mais elevado do homem neste mundo. Outro verso do Bhagavata. Uma pessoa torna-se elegível para repetir o nome de Deus quando ele tem contentamento, fé e devoção firme. Outro verso. O nome de Deus limpa a mente de rajas e tamas e instantaneamente a livra de todo o medo. Então, nós, na aula de quarta-feira, nós falamos a respeito de como meios para elevar a mente. Esse foi o título da palestra, Meios de Elevar a Mente. Nós falamos que a nossa mente está impregnada de 3 elementos, que são os 3 elementos constituintes da natureza, Sattva, Rajas e Tamas. E dependendo do constituinte maior da nossa mente, nós vamos ter um temperamento diferente. Um temperamento rajásico, ou muito ativo. Um temperamento tamásico, que é meio apático. E Sattva significa luz, significa conhecimento.
Então, quanto mais nós desenvolvermos sattva em nós, mais nós seremos pessoas espirituais. E a meta da vida espiritual é você diminuir cada vez mais rajas e tamas da sua mente e ficar uma pessoa cada vez mais sáttvica. Então, essa é a meta de todas as práticas espirituais, inclusive a yoga. Né? Você diminuir cada vez mais rajas, diminuir cada vez mais tamas e ficar cada vez mais sáttvico. E aqui, o Bhagavata menciona aqui, o nome divino limpa a mente de rajas e tamas e instantaneamente livra de todo medo. Nós falamos também na palestra de quarta-feira a respeito do medo, né, que o destemor, né, que é abhi, uma palavra sânscrita, abhi, destemor, é uma das qualidades divinas que Shri Krishna menciona no Bhagavad Gita. Então, estar desprovido de medo. Mas todos nós temos um medo ou outro na vida, sendo o medo da morte o principal de todos os medos, né? E quanto mais, eu falei que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós adquirimos as qualidades divinas de Deus. E uma das qualidades divinas é o destemor. Então, quanto mais nós evoluímos espiritualmente, menos medo a gente sente. Inclusive o medo da morte, que é o principal medo, a raiz de todos os medos. Então, o destemor também deveria ser uma das nossas metas, é uma das nossas metas espirituais. E aqui a Escritura fala que a repetição do nome divino livra a mente de todo o medo. E vai criando em nós qualidades divinas que espantam todo o medo. Não importa o que aconteça na vida, que a vida é repleta de altos e baixos, né? Golpes, altos e baixos. Não importa o que aconteça, a sua mente vai permanecer equânime quando ela tem um suporte espiritual. Quanto mais suporte espiritual você tem dentro de você mesmo, mais forte você vai ser para encarar os desafios da vida. Não vou falar problemas, os desafios da vida. Então nós temos que criar dentro de nós um forte espiritual em que a gente não seja afetado por nada. A gente vai ter um porto seguro. Né? Não importa o que aconteça fora, nós podemos entrar dentro de nós e vamos nos sentir seguros. As pessoas que não têm esse porto seguro, elas se sentem como se elas estivessem no meio de um oceano, né? Sem saber como nadar e sem ninguém por perto para ajudar. Às vezes tem momentos na vida que a pessoa se sente assim. Mas tendo um porto seguro, ela vai se sentir sempre mais segura. E o porto seguro é Deus, né? Em última análise, o porto seguro é Deus. Tem até uma história de Sri Ramakrishna que é a respeito de um pássaro que estava sentado no mastro de um barco. Então, ele estava sentado nesse mar, ele estava empoleirado, né? O pássaro não senta, ele fica empoleirado no mastro do navio, e o navio estava atracado. E o pássaro não percebeu que o navio foi embora para o oceano, e o pássaro ficou lá. E já estando no meio do oceano, o pássaro ficou desesperado. Ele falou, para onde eu vou agora? Aí ele começou a voar. Então ele voou o máximo que ele pôde, uma única direção, com a esperança de voltar para a terra. Mas ele não conseguia, e ele começou a ficar cansado. Então ele pensou, então eu vou voltar para o mastro. Aí ele foi e voltou para o mastro. Aí ele começou a voar em outra direção, para ver se ele encontrava a terra. Assim ele foi voando em todas as direções, nunca encontrava, e voava e voltava para o mesmo mastro. Até que ele descansou nesse mastro e deixou que o barco levasse, e falou que não ia voar mais. Ele pensou, não vou voar mais, o barco é o meu refúgio. Então essa é uma história que Sri Ramakrishna contava. Ele falava que Deus é o nosso último refúgio. Nós voamos em todas as direções buscando refúgio, mas em realidade Deus é o nosso porto seguro. Então não importa o que aconteça na vida, se a gente tiver uma raiz espiritual dentro de nós, as coisas da vida não vão nos afetar. Nós podemos ver isso na vida dos santos, né? Isso não é uma coisa, não é uma fantasia, não é algo que as escrituras falam. Analise a vida dos santos. A gente vai ver como que eles podiam, mesmo em meio aos mais incríveis golpes que a vida pode dar, eles permaneciam numa mente plácida. O exemplo mais clássico é o de Jesus mesmo, né? Que mesmo sendo crucificado, permaneceu calmo, inclusive abençoou os ladrões. Como uma pessoa pode chegar a esse nível, né? Que ele estava completamente enraizado no Pai, né? Que ele falava, o Pai
eu e meu Pai somos um. Então, nós vemos que todos os santos, eles têm essa preme, né? A mente deles tem essa constituição, que eles não se afetam com nada. Eles permanecem destemidos. Um verdadeiro destemor. Outras práticas que o Bhagavata recomenda outras práticas também. Cantar o nome de Deus, lembrar-se de Deus, adorar a Deus ou servir a Deus, desenvolver atitudes com Deus, autoentrega a Deus. Mas, no final das contas, o Bhagavata elogia mesmo você repetir os nomes de Deus, né? Você cantar os nomes de Deus. Então ele fala que na Kali Yuga, na era presente, o nome de Hari tem uma eficácia especial. Então tem um verso que fala: não existe conhecimento como o nome. Não existe voto como o nome. Não existe meditação igual ao nome. E não existe nenhum fruto superior ao nome. Então o nome é ambos os meios quanto o fim da vida espiritual. Tem uma história de Vashishta, né? De Vashishta tinha um filho. E o filho, ele falou que tinha uma pessoa que era muito pecador, então ele prescreveu para esse pecador que ele repetisse o nome de Deus 3 vezes, que ele ia ser curado do pecado. E o filho de Vashishta foi falar com o pai, que ele recomendou isso para um pecador. Ele falou que você repita o nome de Deus 3 vezes, que você vai se curar do pecado. E Vashishta, quando ele ouviu isso, ele ficou bravo com o filho. Falou: como é? Você falou para ele repetir 3 vezes? Basta repetir uma vez. Se você tiver fé, basta repetir uma vez. Então Vashishta falava que se você repetir o nome de Deus, mesmo que seja uma vez, com fé, com verdadeira fé, todos os pecados vão embora. Isso é uma história bem conhecida. Uma outra coisa que o sistema de Sri Chaitanya fala, é que para você repetir os nomes de Deus e alcançar um fruto imediato, você receber frutos dessa repetição, isso tem que ser feito sem defeitos, sem deslizes, vamos dizer assim. Porque se você comete muitos deslizes e repete o nome de Deus, você não recebe o fruto imediato, né, que Sri Chaitanya mencionava. Isso é a concepção chamada de Nama Parada. Nama Parada significa que você repete o nome sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de deslize. Quais são esses defeitos? Ele elencou alguns aqui. Que um deles é você desprezar devotos genuínos. Se você despreza devotos genuínos e repete o nome de Deus, você não vai receber muitos frutos da sua repetição. O segundo é considerar Deus como sendo absolutamente diferente dos seus nomes, formas e qualidades. Esse é o segundo defeito. A terceira é ter indiferença ao preceptor espiritual. Ou seja, o seu guru, você tratar o seu guru com indiferença. Isso é um terceiro deslize, ou defeito, né, que Sri Chaitanya mencionava. O quarto que ele falava é falar de forma muito... desprezar, falar de forma muito... assim, desprezando, né, sobre as escrituras sagradas. Ou seja, você não prestar muita atenção nas escrituras sagradas. Mesmo sendo livros sagrados, você tratar como se fosse um livro comum. Então, isso é outro defeito também, né, que Sri Chaitanya mencionava. O outro defeito que Chaitanya falava é considerar o nome divino como sendo algo imaginário. Você está repetindo o nome de Deus e está pensando que aquilo é algo imaginário. Isso é um defeito também. O outro defeito, considerar o nome como se fosse um mero elogio. Você está repetindo o nome achando que isso é um mero elogio. E
cometer pecados repetidamente e ao mesmo tempo repetir o nome de Deus. Isso é também um defeito. Você repete o nome de Deus, mas você continua fazendo ações ruins, sem tentar melhorar. E outra coisa que era defeituosa também que ele falava é você transmitir o nome de Deus para pessoas que não merecem. Sim, as que ele queria dizer aqui com relação à iniciação. A pessoa que recebe a iniciação, ela recebe um mantra específico, um nome de Deus específico. Passar isso para pessoas que não vão dar importância para isso. Por exemplo, o que Jesus falou, né? Dar pérolas aos porcos. Você não pode dar coisas sagradas para pessoas que desprezam coisas sagradas, né? Que não dão importância para coisas sagradas. O último aqui que eu vou citar, tem mais, né? Ele falava que você não ter gosto pelo canto dos nomes sagrados e nem de ouvir os nomes sagrados, mesmo depois de ouvir sobre as suas excelências. Então, assim, mesmo depois de você ouvir de tantas coisas sobre os nomes divinos, de quão sagrados eles são, você não prestar atenção ou você não ter nenhum gosto de repetir o nome de Deus, ou de cantar o nome de Deus, ou de ouvir o nome de Deus. Então, isso é um defeito também, que Sri Chaitanya dizia que é um obstáculo. Mas essa própria escritura, né, do Sri Chaitanya menciona no final algo que é meio alentador, né, que ele fala que todos esses obstáculos que foram mencionados antes, todos esses defeitos, podem ser retificados. De que maneira? Cantando o nome de Deus. Então, todos esses obstáculos que foram mencionados, a devoção, se você cantar o nome de Deus, você vai superar esses obstáculos. Então, é a mesma coisa, é uma coisa bem parecida com o que Patanjali falou nas Yoga Sutras de Patanjali. Ele falou que ele citou vários obstáculos à yoga, né? Que o sono, vários obstáculos ao caminho da yoga, apego, o sono, várias coisas. E no final ele falava que a prática da yoga é a solução ou o remédio para os obstáculos ao caminho da yoga. Então, a própria prática da yoga é o remédio para os obstáculos que surgem no caminho da yoga. O que isso equivale a dizer que não para de praticar, né? Continue sempre praticando. É isso que ele quer dizer. Se você continuar sempre praticando, sem nunca desanimar, você vai superar todos os obstáculos pela própria prática, pela própria força da prática. Então, isso que essas escrituras falam, né? Continuar praticando. Então, o verso é assim. O pecado daquele que cometeu ofensa ao nome divino é remediado pela repetição do nome divino. E o fruto vem constantemente. Além dos Vaishnavas, teve várias outras escolas religiosas, né, na Índia que dão muita ênfase à repetição do nome de Deus. Um deles é do sul da Índia, são Alvars, que chama. Os Alvars é uma seita, uma religião do sul da Índia, que também prega muito a questão de cantar o nome de Deus. E eles têm vários santos que vieram dessa tradição, né? Então, um dos versos desses santos é que o momento que eu repito o nome do meu Senhor, eu desfruto de uma doçura e um néctar flui pela minha língua. Eu não sinto nenhuma fome quando há falta de comida. Mas, nos dias em que eu não repito constantemente o nome do Senhor, é como se eu estivesse jejuando. Então, tem vários versos desses místicos, né, que alcançaram realizações pela repetição do nome de Deus. Né? Tem várias seitas, os Saivitas também, que são os adoradores de Shiva, também eles colocam muita ênfase na repetição do nome de Deus, o nome de Shiva, né? Tanto é que Shiva tem vários nomes, tem mais de 1000 nomes de Shiva, você pode repetir. Os Shaktas, que são os adoradores da Mãe Divina, também tiveram vários santos, né? Que um deles é Ramprasad, vários santos que adoravam a Mãe Divina e repetiam o nome da Mãe Divina. Então, um desses santos, que é o Ramprasad, ele fez canções assim muito bonitas. Uma delas é uma música que Sri Ramakrishna costumava cantar. Então essa música se eu puder morrer
apenas repetindo o nome de Durga? Como poderá você, ó bem-aventurada, não me dar liberação, mesmo que eu seja uma pessoa má? Pois, através do poder do teu nome sagrado, a minha alma miserável pode ainda aspirar até mesmo a alcançar Brahman. Uma outra canção. Ó Shyama, minha única esperança é o seu nome. Que necessidade tenho eu de Koshikushi? Koshikushi significa adoração, porque um dos itens dos artigos de adoração é a Koshikushi, que é aquela que parece um peixinho que você joga a água de um recipiente para o outro. Isso é o Kushi. O Kosha é aquele recipiente maior, parece um peixe grandão assim. Você joga, então é o Koshikushi. Aqui ele fala: que necessidade tenho eu de Koshikushi? Eu tenho o seu nome sagrado. Um outro devoto da Mãe Divina fala: por que eu deveria ir a Gangá, ou Gaia, ou Kashi, ou Kanti, ou Prabhas, enquanto eu puder ter a minha última respiração com os nomes de Kali em meus lábios? Que necessidade de rituais tem um homem? Que necessidade de devoções ele precisa fazer se ele repete o nome da mãe nas 3 horas sagradas? Então essa é uma das canções. Sri Ramakrishna cantava essa canção também. Eu vou só terminar aqui com o que o próprio Sri Ramakrishna falava. Que Sri Ramakrishna falava a respeito da repetição do nome. Repetição do nome de Deus. Repetição do nome da Mãe Divina. Sri Ramakrishna falava: repita o nome de Deus constantemente. Isso vai limpar todo o pecado, toda a luxúria, toda a raiva e todo o desejo por prazeres do corpo. Desaparecerão. Reze com um coração ansioso, para que ele possa ensinar a você a ter gosto pelo seu nome. Sem dúvida, a sua prece será garantida. Se um paciente que está delirando perde o gosto por toda a comida, você começa a achar que ele vai morrer. Mas, se ele começa a ter gosto pela comida, mesmo que seja uma única vez, você já começa a ter a esperança que ele vai se recuperar. Assim também eu digo: encontre alegria no nome de Deus. Durga, Krishna, Shiva, qualquer nome não faz diferença. E se você sentir diariamente uma atração cada vez maior pelo seu nome e cada vez mais alegria nele, você não precisa ter mais nenhum medo. O delírio será curado e a graça divina certamente descerá em você. Namastê, boa semana a todos.